Quanto mais conheço as pessoas, mais admiro os animais. Conheço esse dito popular há muito, mas só pude mensurar sua amplitude depois da chegada da pandemia do coronavírus. É na hora da tragédia que se conhece as pessoas. Veja o exemplo de políticos que usam a tragédia para fazer campanha para Porque, na verdade, 2022. todo o protocolo, a máscara, o álcool gel, ele de fato ajuda a reduzir o risco, mas ele não elimina o risco. Então a gente precisa fazer algo mais grave, mais duro. Eu abri o Jornal do Almoço de hoje falando que nós temos mais de 120 pessoas esperando um leito aqui na capital. Governador, isso já não é o colapso? O que está faltando para nós entrarmos em colapso? Leito de UTI não é cura. Leito de UTI não é a solução do Covid. Nos leitos de UTI, aqueles que vão para os leitos de UTI, 60% não voltam. 60% das pessoas que vão efetivamente para os leitos de UTI morrem. Mesmo que tivéssemos a capacidade infinita, não significaria salvar todas as vidas. 60% das pessoas que estivessem contaminadas e agravadas morreriam mesmo assim. Todo o dinheiro foi aplicado na saúde. Agora, é verdade, parte do recurso do governo federal que veio não foi para a saúde. Foi para simplesmente repor perdas de arrecadação para sustentar o serviço do Estado. Duas coisas diferentes, né? Corona surgiu para mudar os nossos conceitos de realidade. Novos hábitos, rotinas modificadas. O que antes parecia possível apenas em histórias de ficção, passou a fazer parte do nosso dia a dia. Foi nesse momento que descobrimos o caráter, ou a falta dele, em muitas pessoas que considerávamos acima de qualquer suspeita. Alguns dirão, mas todos nós sabemos que político vale muito pouco. O problema é que não foi só entre eles que as máscaras caíram. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é auxílio emergencial, fraudes, vergonha de ver atitudes de alguns brasileiros. Ingênuos pensam, pandemia atrapalhou a vida de todos. É consenso, todos esperam ansiosamente a vacina, o fim dessa tragédia e a volta da vida conforme conhecíamos. Todos? Infelizmente não. Quase todos. Tem muitos ganhando muito. E pior, tem muitos ganhando centavos, trocando sua credibilidade por dinheiro que não precisa. Sofá de Pobre, por uma questão de cidadania, navega na contramão do lugar comum. A gente sabe, canal de YouTube, para ter muitos inscritos, tem que ter um assunto, tem que ter um público direcionado. E quanto mais amena a proposta, quanto mais suave e simpática a grade, mais e mais pessoas se inscrevem. Temos receitas culinárias, temos sítios, pessoas que mostram seus sítios, temos pessoas que falam de suas famílias. Tem aqueles assuntos um pouco mais pesados, mas também interessantes, tipo sobrenatural. Nada de criticar, eu acho excelente, eu assisto boa parte desses canais. Mas nós temos a nossa proposta, mesmo sabendo que o número de inscritos não será tão grande e o nosso canal não se torna tão agradável. Além de diversificar os assuntos, nós também estamos empenhados em tentar deixar para as gerações futuras um país melhor. Então, nessa luta para tentar livrar o nosso Brasil de senhores feudais
que tentam manipular as nossas vidas, tudo pensando só no seu interesse, ou até mesmo de pessoas não tão importantes, mas que demonstram que a corrupção pode ser encontrada em todos os patamares da sociedade, em todas as classes sociais. A pandemia impulsionou todo tipo de ganância. Marginais que querem se dar bem simplesmente pararam o país, enjaularam a população, quebraram muitas famílias e simplesmente querem que a União, o governo federal, banque seus devaneios de poder. Informação, mas eu acredito que é o único país no mundo que o governo deu dinheiro mensal para que o povo pudesse sobreviver à pandemia foi o governo brasileiro. Eu acredito que essa informação, se não é correta, é quase. Muito poucos, mas muito poucos, se não forem 100%, os governantes no mundo que se preocuparam em pelo menos dar o básico para que famílias mais pobres pudessem comprar a comida, colocar comida na mesa. Uma atitude? Olha, eu não vou tentar discutir, sabe? É um tema muito polêmico, não vou entrar no mérito. Eu, particularmente, acredito que governo não deve ser paternalista, independente da situação. Cada um deve correr atrás daquilo que precisa. Mas isso aí é assunto para anos de discussão, sem chegarmos a um denominador comum. O que eu quero colocar aqui é uma investigação, uma pesquisa que o Sofá de Pobre realizou durante 3 meses. Não dá para entender se Sofá de Pobre, com poucos recursos e baixo aparato técnico, investigou e chegou a resultados alarmantes. O que faz a Polícia Federal que não cai em cima dessa gente? Iniciativas poderiam partir, inclusive, de governos municipais e polícias locais, pois se trata de um assunto de interesse nacional. Por força de profissão, viajei muito. E nessas minhas andanças, conheci pessoas em cada recanto desse país. Pessoas honestas, pessoas que eu assino embaixo, se precisar a carta de referência, dou sem pensar. E essas pessoas, elas costumam nos trazer notícias das regiões onde vivem. Inclusive, nós, ao citarmos essas pessoas, falamos morcego, porque temos, por lei, o direito de preservar o nome de nossos informantes. E esses nomes levarei para o túmulo. Pois bem, convoquei essas pessoas para que se dedicassem a uma única missão: descobrir se por acaso em suas cidades existem pessoas que não precisam do auxílio emergencial por terem muito mais que o básico e mesmo assim foram ao governo, se inscreveram e recebem mensalmente esse dinheiro, tirando de quem precisa. O resultado foi assustador. O país das máscaras e da inversão de valores. Como exigir políticos decentes se o próprio cidadão, o eleitor que coloca o voto na urna, tem atitudes desse nível? Recebemos nomes, endereços, profissões. E não foi de uma ou duas, foram de dezenas de pessoas. Posso citar algumas cidades: Embu das Artes, no estado de São Paulo, Osasco, a própria São Paulo, mas São Paulo já é uma cidade maior, era de se esperar. Registro, em São Paulo. Curitiba, Paraná. Ponta Grossa, Foz do Iguaçu,
Blumenau, Varginha, Feira de Santana, Caruaru, São Luís do Maranhão, Imperatriz, Gurupi, Montenegro, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, cara, de abismar, Caxias do Sul, Torres, no Rio Grande do Sul. Foi assustador. E o mais assustador foi perceber que muitas dessas pessoas saem às ruas cobrando cidadania e honestidade dos nossos políticos. Foi assustador ver que na pandemia, quando a ordem é usar máscara, essas pessoas tiraram as máscaras. Seja você um fiscal de um bem maior. Se descobrir alguém cometendo essa falcatrua, denuncie. Peço que não se assustem. Não é a nossa função. Não vamos revelar nomes, não vamos denunciar de forma alguma. Queríamos apenas tirar dúvidas. E olha, se fizemos uma pesquisa por amostragem, e nessa amostragem, 100% das cidades pesquisadas apresentavam pessoas de uma classe social média para cima que estão recebendo auxílio emergencial. Tem alguns casos, pasmem, de pessoas que na mesma família recebe pai, mãe, filho, neto, eles acumulam. E a grosso modo, se formos fazer um cálculo por amostragem, chegamos a um número assustador. 11% dos benefícios estavam indo para pessoas que não precisavam. Então, se depender de nós, do Sofá de Pobre, o sigilo, o nome dessas pessoas, está preservado. Agora, se elas estiverem assistindo esse vídeo, por favor, criem vergonha nessa cara e parem de receber esse dinheirinho. Porque além de estar tirando de quem realmente precisa, vocês estão tirando do nosso país. Esse dinheiro, se não fosse investido em benefícios, poderia ter outros destinos. Aí você vai dizer, não, mas político vai roubar. Ladrão por ladrão, então roubo eu. Cara, um crime não justifica o outro. Você é igual ou pior que esses políticos. Porque se você realmente quiser melhorar esse país, tem que primeiro dar o exemplo. Tem cidadão que merece ser governado por gente desse naipe. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. E aqueles que, ao atirar o chapéu para cima, perceberam que encaixou direitinho nas suas cabeças, sem palavras. Assunto encerrado e ponto final.